Gente, como eu sempre comento com vocês, eu leio muitos livros e um dos livros mais incríveis que eu li, que me fez refletir bastante, foi o livro Basta Sentir, da Mariana Rios. E tem várias histórias que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Inclusive, estou aqui com o meu iPad para ler para vocês alguns trechos que eu sei que vai inspirar vocês. Então, fiquem aí no vídeo para vocês acompanharem até o final, tá? Tem muitas histórias que me fizeram refletir bastante. Tem alguns pontos aqui que eu destaquei, mas se eu for lembrando de mais pontos importantes, eu falo aqui para vocês também. Começando, tem dizendo assim: você acredita que os nossos pensamentos podem mudar a nossa realidade? Hoje eu vou contar para vocês uma das histórias da Mariana Rios, que compartilha no livro Basta Sentir, que mostram como a lei da atração pode transformar sonhos em conquista, mesmo quando tudo parece impossível. São histórias reais, cheias de emoção, dificuldades e superação, e que podem te inspirar a olhar a sua própria vida de outra forma. E são várias situações no livro dela que realmente me fizeram olhar muitas coisas com outros olhos e que podem ajudar vocês também, tá? A infância é um método de manifestar. Mostrar como tudo começou desde cedo e de forma simples. A Mariana conta que quando era criança sonhavam com coisas que não podia ter. Uma bicicleta, um tênis da moda, um tênis da moda e até um simples sorvete. A realidade financeira dela não permitia, mas em vez de desistir, ela começou a criar um método próprio para manifestar. Ela fechava os olhos e imaginava o desejo nos mínimos detalhes. Se via usando aquilo e, o mais importante, sentia a alegria como se já tivesse conquistado. Ela não sabia o que era a lei da atração. Só mais tarde, depois de conhecer o livro O Segredo, que eu já falei para vocês, inclusive, aqui muito sobre esse livro, entendeu que estava aplicando uma das ferramentas mais poderosas do universo, a visualização com emoção. Essa prática, basta sentir, sentir antes de ser, se tornou a base da vida toda dela. Quantas vezes a gente desiste de sonhar porque acha que não tem condições? A Mariana lembra que o primeiro passo não custa nada, só acreditar e sentir. Gente, eu sempre falo para vocês que o segredo para todo e qualquer desejo realizado é a gente sentir aquele desejo como realizado. Sentir que aquele desejo já aconteceu. Sentir, eu sempre dou esse exemplo aqui, mas eu vou dizer novamente esse exemplo para vocês. Sentir que aquele desejo já aconteceu. Sentir como se você tivesse feito uma compra na internet e aquela compra vai chegar. Então você tem que interpretar os seus pedidos, os seus desejos da mesma forma. Você tem que agir de um jeito como se aquele pedido, aquele desejo já estivesse vindo para você, porque ele já aconteceu em alguma parte do tempo. Aí a outra parte da história é a mudança para o Rio de Janeiro. Ela morava numa cidadezinha do interior e depois ela se mudou para o Rio de Janeiro porque o sonho dela era ser atriz, enfim, ela tinha vários sonhos. O grande salto de fé na vida dela. Na adolescência, já com o sonho claro de ser atriz e cantora, a Mariana perguntou para a mãe: Mãe, onde eu preciso estar para ser conhecida no mundo? A resposta foi: no Rio de Janeiro. Só que havia um detalhe. Ela não tinha dinheiro, não tinha contatos e ao sair de Araxá parecia impossível. Mesmo assim, aos 18 anos, ela decidiu arriscar, pegou suas coisas e foi. Chegando lá, as dificuldades foram enormes. Às vezes não tinha dinheiro nem para a condução, precisava pegar carona, mas continuava visualizando sua vida de sucesso, sentindo que aquele futuro já era dela. Então, começam as coincidências. Logo nos primeiros dias, ela encontra por acaso um antigo aluno de voo livre do pai, bem na porta onde ela estava hospedada. Ele acabou ajudando ela naquele momento, provando para ela que quando a gente se coloca no caminho, o universo abre as portas. Uma coisa que eu sempre digo a vocês é que às vezes a gente está em um processo onde a gente fica com medo, onde a gente não entende porque tanta coisa está dando errado, porque aquilo está acontecendo, mas às vezes é só o universo se movendo, se organizando para finalmente acontecer aquilo que você está procurando, aquilo que você está querendo.
Então, às vezes, as coisas começam a dar errado, a gente não entende por que está passando por tanta dificuldade. Vocês viram que ela ficava sem dinheiro até para o ônibus. Então, às vezes, a gente não entende por que tanta dificuldade para aquilo acontecer. Mas, às vezes, é só o universo lhe colocando em um lugar, lhe tirando da zona de conforto para que aquilo que você quer realmente venha a acontecer, que tenha a possibilidade daquilo acontecer. E muitas vezes, você está em um lugar, em uma posição onde não tem dificuldade, onde é mais confortável, aquela situação pode não acontecer para você. Então, às vezes, você é tirado de um lugar confortável, onde você é colocado em um lugar que tem muitas dificuldades, um ambiente hostil, uma coisa que você olha assim e é muito difícil, mas que aquele lugar vai lhe trazer uma oportunidade que outro lugar mais calmo não traria. Só uma ressalva que aqui é bem simples, eu pedi para o chat resumir um pouco a história, porque é bem mais complexo e quem tiver a oportunidade de poder ler o livro dela é maravilhoso, porque nessa saída dela da cidade dela para o Rio de Janeiro, ela conheceu uma pessoa que ia se mudar para o Rio e chegou na casa dela do nada e ela foi lá e se mudou. Ela foi para a casa de uma tia, se não me engano, porque faz um pouquinho de tempo que eu li o livro. Mas ela foi para a casa de uma tia, então teve ali umas oportunidades para ela ir também para o Rio. Então não foi só pegar as coisas e ir do nada. Surgiram oportunidades para que ela fosse também. Então houve também um movimento do universo para que houvesse essa mudança de ambiente, tá? Vamos lá para outra parte. Mostrar que a lei da atração não é sobre ganhos, mas também sobre lidar com perdas. É isso que eu estou dizendo a vocês. Não é só o ganho. Tem um processo que você vai precisar passar para conquistar aquilo que você está querendo. E por isso que muitas vezes, muitas coisas dão errado, a gente não entende, tá? No livro a Mariana abre o coração sobre os momentos mais difíceis da sua vida. A perda do bebê. Ela agora está grávida, né? Mas ela teve a perda de um bebê e ela sofreu bastante com isso, né? Principalmente quando a gente deseja muito por uma gravidez. Ela descobre a dor profunda, a sensação de vazio, de fragilidade, mas também compartilha algo poderoso. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É isso que eu falar a vocês. A gente tem que enxergar o lado bom das coisas, mesmo quando não estiver em um momento favorável. A gente tem que ser o melhor que a gente pode e olhar a vida com os melhores olhos. Essa frase resume a visão dela. Não é negar a dor, mas escolher o que fazer com ela. Aí aqui no livro... Cadê? Em vez de se afundar, ela decidiu transformar a experiência em aprendizado, em empatia, uma nova forma de se conectar com a vida e com as pessoas. Para ela, a lei da atração significa nutrir positividade, mesmo no meio da tempestade, não ignorando a realidade, mas escolhendo o olhar que vai guiar os seus próximos passos. Muitos acham que a lei da atração é só atrair coisas boas, mas na verdade é que ela também nos força para atravessar momentos ruins sem perder a esperança. As histórias da Mariana Rios, em Basta Sentir, nos mostram que a vida é feita de sonhos, escolhas e sentimentos. Seja quando ela desejava uma bicicleta, quando ela arriscava tudo para viver no Rio, ou quando enfrentou a perda dolorosa. A chave sempre esteve com ela, ela escolheu sentir. E talvez seja isso que nós precisamos aprender. Não basta pensar, não basta querer, é preciso sentir. E você, está disposto a sentir hoje para transformar sua vida amanhã? Gente, é justamente isso que eu falo para vocês 1 milhão de vezes praticamente em todos os vídeos. O segredo para qualquer sonho que você deseja realizar é você sentir aquela emoção, é você acreditar genuinamente que aquilo vai acontecer, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com um caminho cheio de dificuldades, com problemas, com adversidades, é você entender e querer olhar a vida com outros olhos, querer realmente mudar aquela realidade e entender que aquilo é só um processo, que muitas vezes você precisa aprender com ele, que isso vai fazer você evoluir, que o processo não diminui a beleza da jornada e que assim, a gente precisa realmente viver isso aqui da melhor forma possível e nos enxergar como a preciosidade que a gente realmente é, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.